Dito isso, vamos começar respondendo a pergunta, afinal, qual é o melhor investimento? Muita gente chega me perguntando qual é o melhor investimento, onde colocar o dinheiro, como fazer o dinheiro render mais, e é isso que nós vamos responder hoje, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos definir o que é um bom investimento, certo? Então, um bom investimento, a definição de um bom investimento é aquele que traz um bom retorno em relação, tem uma boa relação de retorno em relação ao risco que ele apresenta e também, principalmente, ele se encaixa no objetivo que você está investindo nele. Então, por exemplo, muitas pessoas buscam um investimento acreditando que somente porque ele vai ter um potencial de ter uma alta rentabilidade, ele é o melhor investimento para você fazer. E não necessariamente isso é verdade, tá bom? Então, o erro de muitas pessoas é olharem apenas para a parte do retorno, por exemplo, investir em ações, investir em criptomoedas que têm alto potencial de crescimento e não se atentarem para a parte do risco que aqueles investimentos apresentam, tá legal? Fora isso, as pessoas também não observam se aquele investimento é compatível com o objetivo delas. Então, por exemplo, se você tem o objetivo de comprar um carro daqui a alguns anos, faz mais sentido para você colocar o dinheiro que você está juntando para comprar aquele carro em, por exemplo, Tesouro Direto, do que você colocar em em criptomoeda ou em ações, porque ali vai apresentar mais risco e você tem mais chance de perder aquele dinheiro quando você precisar dele, tá legal? Então, isso é um bom investimento. É que tem essas três características, três relações, né? Que é retorno, risco, né? Uma boa relação risco-retorno e também atende o propósito, ele é compatível com o objetivo que você está investindo nele, tá legal? E as pessoas confundem o significado de um bom investimento? Sim, a maioria das pessoas observa apenas a parte do retorno, como eu falei, elas procuram apenas investimentos que têm alto retorno e não percebem se aquele investimento tá compatível com o que elas querem ou se o risco é adequado, tá legal? E Yuri, qual a diferença de um bom investimento e um mau investimento? O bom investimento apresenta esses três retornos, esses três pontos são alinhados. Então eles têm a possibilidade de ter um retorno bom, apesar de um risco ser controlado, e também ele é compatível com o seu objetivo. Então, por exemplo, se você coloca todo o seu dinheiro, você vai começar a investir em ações, e você coloca todo o seu dinheiro em uma empresa, e aquela empresa tem um retorno de, por exemplo, 20% em um ano, isso foi um bom investimento ou um mau investimento? Não necessariamente foi um bom investimento. Por quê? Porque não quer dizer que pode querer dizer, na verdade, que você teve sorte com aquele investimento. Você colocou ali, ele teve um retorno de 20% nesse exemplo, e você teve um retorno, um bom resultado no final de um ano. Mas e se aquele investimento foi um investimento arriscado? Por exemplo, você colocou aquele dinheiro e não prestou atenção no seu objetivo em ter aquele dinheiro naquele investimento. Por exemplo, o seu objetivo era ter uma reserva de tranquilidade, uma reserva de emergência, e você colocou todo naquela ação. Então você correu um risco desnecessariamente, certo? Se você não prestou atenção na parte de risco, né? Nesse caso, você comprou uma ação sem analisar bem a empresa, somente por uma indicação de alguém, colocou todo o seu dinheiro lá, e por mais que aquele retorno tenha acontecido, seja positivo, não necessariamente ele foi um bom investimento, certo? Então tem esses três critérios que você vai observar quando você vai fazer qualquer investimento. Você tem que observar o risco, o retorno e se ele é compatível com o que você está fazendo, tá legal?